Fim da agonia. Bombeiros e polícia militar localizam o corpo do turista argentino que desapareceu em São Bonifácio, na Grande Florianópolis. Queimaduras de 3º grau. Vazamento de gás gera explosão em prédio e casal fica com quase todo o corpo coberto por queimaduras. Mudança na Assembleia Legislativa. Deputado Júlio Garcia é eleito para um novo mandato de 2 anos à frente do Parlamento catarinense. Futebol. Veja os gols dos jogos da 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Estadual. O transtorno do espectro autista. Confira na edição de hoje a primeira reportagem da série especial Censo do Autismo, um caminho para a inclusão. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A gente começa o jornal desta segunda-feira com um convite especial para você. Hoje começa a mais nova série especial do Band Cidade, Censo do Autismo, um caminho para a inclusão. O repórter Gabriel Felipe vai mostrar em 5 reportagens o que é o transtorno do espectro autista, causas, tratamentos. O Gabriel conversou também com especialistas, com familiares, com pessoas que possuem o transtorno, com educadores, com entidades que lutam pela qualidade de vida dos chamados autistas. A série traz um panorama completo sobre esse tema, cada vez mais importante para toda a sociedade. Ainda hoje, no Band Cidade, você confere então a primeira reportagem da nossa série especial. Portanto, fique com a gente. Vamos às notícias. A polícia e os bombeiros localizaram neste fim de semana o corpo do turista argentino que havia desaparecido em São Bonifácio, região da Grande Florianópolis. Foi o fim de uma agonia de 5 dias para os familiares. O corpo de Federico Alejandro Bruni, de 31 anos de idade, foi encontrado na manhã de sábado às margens do Rio Poncho, em São Bonifácio, na Grande Florianópolis. O turista argentino estava desaparecido desde a segunda-feira, dia 27 de janeiro, quando foi para a Cachoeira do Sone, no interior da cidade. O jovem acampava no local junto com o cachorro, que foi resgatado por moradores na quinta-feira, 30 de janeiro. Os bombeiros foram acionados e fizeram buscas por terra e pelo ar, até que o corpo foi localizado em uma área com muita vegetação. Bombeiros alertam que no local o rio possui forte correnteza. Federico viajava por Santa Catarina e seguiria para Balneário Camboriú. Policiais rodoviários federais apreenderam 135 smartphones de última geração sem as devidas notas fiscais na BR-101 em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Uma pessoa foi presa. A apreensão ocorreu após a abordagem de um motociclista na rodovia federal. Os policiais rodoviários federais encontraram os aparelhos, todos do modelo iPhone, embalados como se fossem drogas. A mercadoria estava avaliada em R$600 mil. O motociclista confessou para a polícia que recebeu a mercadoria em Foz do Iguaçu, no Paraná, e que entregaria os aparelhos em Florianópolis. Os celulares não possuíam nota fiscal, o que configurou o crime de descaminho. Ele foi levado para a Polícia Federal. E um casal foi gravemente atingido por uma explosão de um botijão de gás em Blumenau, no Vale do Itajaí, neste domingo. Homem e mulher tiveram queimaduras em praticamente todo o corpo. Por volta das 8h30 da manhã de domingo, em um prédio de 2 andares no bairro Salto. Segundo os bombeiros, um vazamento em um botijão de gás de 13 quilos provocou a explosão, seguida de incêndio. O fogo atingiu toda a área da residência. No andar de cima moravam o dono do imóvel e a esposa dele, que escaparam sem ferimentos. No térreo havia 3 kitnetes. Um casal ficou gravemente ferido. O homem de 44 anos de idade e a mulher de 50 anos tiveram 95% do corpo coberto por queimaduras de 3º grau. Os 2 foram levados para hospitais da região. Uma perícia vai apontar o que causou o vazamento e a consequente explosão. A seguir tem o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Tem também a eleição de Júlio Garcia para presidente da Assembleia Legislativa. E veja ainda, governador Jorginho Melo dá posse aos professores aprovados no maior concurso público para a educação em Santa Catarina. Os detalhes no próximo bloco. Até já! Estamos de volta com o Band Cidade. O deputado estadual Júlio Garcia, do PSD, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa em sessão realizada neste sábado. O mandato é de 2 anos.
O sábado foi movimentado na política catarinense. No primeiro dia do mês de fevereiro, aconteceu a eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC. Quem presidiu a sessão foi o deputado Padre Pedro Baldiceira, o parlamentar com o maior número de mandatos consecutivos. O deputado Júlio Garcia, do PSD, foi a única candidatura apresentada e recebeu os votos de 37 dos 38 parlamentares presentes. Apenas o deputado Sargento Lima se absteve do voto. Natural de Florianópolis, Júlio Garcia tem 74 anos e está no seu 8º mandato na Assembleia Legislativa do Estado. Assumiu o cargo pela primeira vez em 1987, há 38 anos. Essa é a 4ª vez que ele chega à presidência da casa e deve permanecer nessa função pelos próximos 2 anos. Eu acho que a Assembleia tem que dar continuidade àquilo que de bom foi feito, acho que tem que protagonizar um pouco mais nas lutas pelas grandes bandeiras de Santa Catarina. Nós temos problemas sérios de infraestrutura, eu acho que a Assembleia tem que agir muito nisso. Com as bancadas regionais, nós precisamos identificar, através das bancadas, quais são os maiores desejos e, através disso, fazer realmente campanhas fortes, interna e externamente, para que essas bandeiras possam ser alcançadas, para que esse gargalo de infraestrutura que nós temos possa ser superado. Sobre este assunto, conversamos agora um pouco mais com Cláudio Prisco Paraíso aqui no estúdio. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tranquilo? Tudo bem. Prisco, presidente Júlio Garcia tomou posse, mesa diretora eleita. O que é que se espera daqui para frente? Mesa eclética e vitória absolutamente consagradora, com 38 dos 40 votos. Um feito inédito na história da Assembleia. É o 4º mandato como presidente. Ao final dele, serão 8 anos no comando do parlamento. E ele fez um discurso onde mandou 2 recados muito claros. Vamos lá? Aqui nós temos o momento em que foi declarado o resultado e ele foi ocupar a presidência. Primeiro recado institucional: independência do Poder Legislativo. Projetos do Executivo aqui chegarão, mas serão apreciados com toda a liberdade. E o segundo recado, aí partidário, porque Júlio Garcia é deputado do PSD. E ele disse: Santa Catarina pode mais. Claro que isso tem tudo a ver com a questão eleitoral 2026, próximo telão. Aqui foi no dia da posse de Jorginho Melo, a 1º de janeiro de 23. Júlio Garcia o recebeu calorosamente. Numa das sucessões de Júlio Garcia, os 2 anos foram divididos com quem? Jorginho Melo e Gelson Merizio. Próximo telão. Aqui nós temos um aceno ao lado de quem? Da deputada estadual mais votada do PT e a 2ª do Estado, Luciane Carminati, do PT, que foi vice, próximo telão, não está aqui na foto, foi vice de Pedro Kizai, deputado federal. Os 2 formaram dobradinha e foram derrotados por João Rodrigues na eleição do ano passado. Então, na Assembleia, Júlio Garcia circula bem com os petistas. João Rodrigues quer distância deles. Próximo telão. Aí nós temos Jorginho Melo no dia da posse de Topázio Silveira Neto à frente da FECAM. No fim de semana, João Rodrigues colocou o seguinte: Topázio não lidera uma ala do PSD interessada em respaldar a reeleição de Jorginho Melo, como já disse o prefeito reeleito da capital. Efetivamente não. Mas a partir do momento que foi eleito presidente da FECAM, ele se torna mais forte. Não apenas Topázio como prefeito da capital reeleito, mas como presidente da FECAM. E Jorginho Melo não apenas como governador, mas também como presidente estadual do PL. Portanto, nós vamos ter aí
uma queda de braço interna no PSD. A maior parte dele fechada com a pré-candidatura de João Rodrigues ao governo. A outra, liderada por Topázio Rodrigo, interessada na recondução do atual governador. E amanhã, não é, Prisco, tem Jorginho Melo na Assembleia para a mensagem anual. Mensagem Primeiro encontro anual. Com o presidente agora, Júlio Garcia. Não? Exatamente. Assunto para o comentário de amanhã. Conversamos amanhã, então. Perfeito. Obrigado, Prisco. Até amanhã com mais Até lá. informações. O governador Jorginho Melo deu posse nesta segunda-feira aos professores aprovados no maior concurso público da história da educação de Santa Catarina. A repórter Gabriela Mariotto acompanhou. O auditório lotado do Centro Integrado de Cultura mensura o tamanho do concurso da educação pública realizado no último ano. As cadeiras e corredores cheios de novos professores empossados nesta segunda-feira, prontos para entrar nas salas de aula na próxima semana. 3.000 professores tomaram posse neste, que foi o maior concurso público da educação do estado de Santa Catarina. Eles vêm para complementar o quadro de efetivos para o ano letivo de 2025. Independente a ser o efetivo, sabemos que todos têm um comprometimento com a educação de qualidade. E a meta era esse concurso e hoje a gente está muito feliz de dar posse aos novos professores. O próximo ano letivo promete também algumas novidades, como o ensino de língua inglesa a partir do primeiro ano do ensino fundamental e uma nova metodologia de alfabetização. Nós vamos estar inserindo a língua inglesa a partir do primeiro ano, do primeiro ao quinto, antes só do sexto e no ensino médio, e com certeza também o cuidado com o servidor para com todos os nossos estudantes. Uma massa de ar quente, também chamada de sistema de alta pressão no sul do Brasil, associada a áreas de instabilidade provocadas pelo calor da tarde. Tudo isso influencia o tempo nesta terça-feira em Santa Catarina. De olho aqui no nosso mapa, vamos ao telão para conferir que o dia vai ser então de sol e calor na maior parte do estado, é o que mostra o nosso mapa. Entre a tarde e a noite ocorrem mais nuvens com pancadas de chuva e trovoadas entre o oeste e o litoral catarinense. No meio-oeste, mais próximo ao estado paranaense, tem também essa situação vale para o Vale, para o Planalto Norte e para o Litoral Norte, tem risco então de temporais com raios e até granizo. O dia vai ser de muito calor no estado, com máximas próximas e até acima dos 30 graus em praticamente todas as regiões. Oeste e litoral pode chegar a 35 graus e no extremo oeste a 38 graus, confere aqui comigo. Em Florianópolis, mínima de 23, máxima de 31 graus. Joinville, variação entre 20 e 31. Blumenau, mínima de 20, máxima de 31 também. Mafra, mínima de 17, máxima de 24 graus. Viramos a página para mais informações. Criciúma, mínima de 20, máxima de 35 graus, muito calor para o sul do estado. Lages, variação entre 16 e 30. Campos Novos, 17 graus de mínima e 32 de máxima. Chapecó, mínima de 21, máxima de 33 graus. E da previsão, vamos agora para o Band Verão, que é o evento que agita a beira-mar de São José ao lado do Sunset Bar. Neste sábado, um grande público acompanhou a programação especial para toda a família. A novidade da vez foi a apresentação do grupo Boi de Mamão, que divertiu e encantou pessoas de todas as idades. Além do folclore típico açoriano, o dia também teve programações e brincadeiras para os mais novos, aulas de yoga e dança para os adultos, muita alegria e diversão. O Band Verão é uma promoção da Rádio Band FM Floripa e da TV BV. A última edição está programada para o próximo sábado, dia 8 de fevereiro, na beira-mar de São José, coladinho ali com o Sunset Bar, portanto, vale a pena conferir. A seguir no Band Cidade, os gols dos jogos do fim de semana válidos pela sexta rodada do Campeonato Catarinense. E veja também a primeira reportagem da série especial do Band Cidade, Censo do Autismo, um caminho para a inclusão. Tudo isso depois do intervalo, nós já voltamos. De volta com o Band Cidade, hoje foi o primeiro dia útil com o aumento do ICMS, que é o imposto estadual sobre os combustíveis. A repórter Gabriela Mariotto foi às ruas conferir se os consumidores já sentem os efeitos nas bombas. Com o aumento na alíquota do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviço, o preço da gasolina deve subir, em média, 10 centavos nos postos de combustível de todo o país.
Esse reajuste foi definido em outubro do ano passado, em um acordo entre secretários estaduais da Fazenda de todo o país. Agora, o imposto representa R$ 1,47 de cada litro pago da gasolina. O preço da gasolina aqui no Brasil é livre e cabe a cada um dos postos de gasolina decidir se vai ou não repassar esses aumentos de impostos para os consumidores finais. Os motoristas devem começar a sentir este aumento no ICMS a partir do momento que o combustível com o reajuste no ICMS começar a chegar aqui, nas bombas de combustível. Na hora de abastecer é bom procurar o melhor preço, mas quando o valor é muito baixo, vale ficar alerta. Quem consegue fazer muita disparidade, temos que entender o que está por trás disso aí, entendeu? Tem órgãos para isso que fiscalizam e tudo mais, e o consumidor também está atento ao seu carro, ao seu veículo, ao seu consumo e tudo mais. Campeonato Catarinense neste fim de semana teve a 6ª rodada da primeira fase. 2 jogos terminaram sem gols. Em Xanxerê, no sábado, a Chapecoense, 6ª colocada, empatou em 0-0 com o líder Criciúma. E no domingo, o Marcílio Dias, 7º colocado, ficou no empate sem gols com o Concórdia, 10º colocado. Já em Florianópolis, o Avaí deu um chega pra lá na má fase e derrotou o Joinville. Veja os gols. No estádio da Ressacada, Wagner Love fez o primeiro do Avaí diante do Joinville. O mesmo Wagner Love, em bela jogada individual, fez o segundo dele e dos donos da casa. Andrei fez o terceiro e fechou o placar. Final em Florianópolis, Avaí, 4º colocado 3, Joinville na 9ª posição, 0. O Brusque derrotou o Barra e chegou à 2ª vitória consecutiva. No estádio Augusto Bauer, Matheus Pivô abriu o placar para o Brusque. Guilherme Pira fez o segundo dos donos da casa e ficou nisso. Brusque, 5º colocado 2, Barra, 11º colocado 0. Em Rio do Sul, Santa Catarina e Figueirense ficaram no empate. Confira os gols. No estádio Alfredo Kriek, os donos da casa tiveram o atacante Alex Gonçalves expulso aos 12 minutos do primeiro tempo. Mesmo assim, o Santa Catarina saiu na frente com este gol de pênalti de Di Paula. Gui Lobo fez o segundo para o Santa Catarina. 1 minuto depois, Nicolas deixou tudo igual. O mesmo Nicolas fez o gol de empate do Figueirense e fechou o placar. Final em Rio do Sul, Santa Catarina vice-líder 2, Figueirense 3º colocado também 2. E no sul do estado, o Caravaggio derrotou o Hercílio Luz. No estádio da Montanha, o único gol da partida foi esse, marcado por Vinícius Barcelos, com a colaboração do goleiro Renan. Final em Nova Veneza, Caravaggio, 8º colocado do estadual 1, Hercílio Luz, lanterna da competição, 0. Agora a gente vai falar sobre um tema cada vez mais comentado e cada vez mais importante na vida de uma série de pessoas e de famílias também. É o transtorno do espectro autista. O autismo, como é conhecido, é o tema da mais nova série especial do Band Cidade, que começa a partir de hoje. A série Censo do Autismo, um caminho para a inclusão, vai mostrar em 5 reportagens o que é o transtorno, as causas, os tratamentos disponíveis. Mas vamos além. O repórter Gabriel Felipe conversou não apenas com especialistas, mas também com as famílias, com educadores, com pessoas que têm o transtorno, tudo para traçar um verdadeiro panorama sobre esse tema tão relevante. Você confere agora comigo a primeira reportagem. Vamos lá. Um olhar, um gesto, uma palavra. Sinais nem sempre evidentes. Mas que não escaparam ao olhar atento da Sueli, que percebeu desde muito cedo características que tornavam o filho Davi, hoje com 6 anos, diferente das outras crianças. O processo do Davi, na verdade, ele começou desde bebê. Porque ele era uma criança diferente. Eu dizia que ele era diferente, porque ele era muito calmo. Ele não esboçava, ele acordava para o mamar só se eu fosse ver se ele estava acordado para mim dar mamar para ele, porque ele não chorava, ele não pedia. Até a descoberta de que o Davi tinha o transtorno do espectro autista, o caminho não foi nada fácil.
Toda a questão que ia no postinho falar sobre consultas, e eu questionava, será que não tem problema de audição? Será? Ai, mãe, o efeito pandemia, bebês efeito pandemia, que eram chamados, né? Como estava demorando o processo do neuro pelo SUS, a gente procurou particular. E daí foi onde que a gente conseguiu o diagnóstico dele com 4 anos. O também chamado autismo tem uma origem ainda incerta. Entram em cena fatores genéticos e ambientais que colaboram para o desenvolvimento do transtorno. O autismo envolve uma série de desordens no desenvolvimento neurológico, presentes desde o nascimento ou durante a infância. Atualmente, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais aponta que existem 3 níveis de autismo. O que significa um nível de suporte? Exatamente o que diz o nome, o quanto de suporte aquele indivíduo precisa para realizar as suas tarefas. Então, um nível de suporte, né, com uma necessidade de suporte 1, que a gente fala, é aquele caso que é o autismo leve, que se falava anteriormente, né? E aquele nível 3 é aquele indivíduo que muitas vezes não fala ou não vai ter uma linguagem funcional, vai ter problemas de comportamento. Assim como fez a Sueli, essa médica neurologista explica que é importante que não só os pais, mas também os professores fiquem atentos aos primeiros sinais para agilizar o diagnóstico. Conforme o desenvolvimento do bebê, contato visual com os pais, né? Quando a mãe sorri para ele, se ele responde aquele sorriso da mãe, se ele brinca, se quando escuta a voz da mãe, ele já fica procurando, se começa a imitar, né? Quando chega um pouquinho mais velho, mandar beijinho, abraçar, olhar quando chamado. Até setembro de 2024, a Fundação Catarinense de Educação Especial emitiu 24.900 carteiras de identificação de autista, 8.600 a mais que em 2023. O documento facilita o acesso a serviços especializados, principalmente para crianças que enfrentam dificuldades em obter o diagnóstico formal. No entanto, para a emissão da carteira, é necessário ter o diagnóstico em mãos. E é justamente aí que está um outro desafio a ser enfrentado: o preconceito que impede que as famílias busquem o diagnóstico para os filhos. A gente percebe que as famílias chegam muito vulneráveis. Elas precisam desse acolhimento, desse entendimento, porque elas já são muito julgadas. Elas já têm esse pré-julgamento. Então, quando elas chegam querendo entender os filhos. Então, a gente começa toda uma anamnese, a gente vai conhecendo o histórico dessa criança, o que a gente pode estar ajudando, e depois em diante a gente vai conversando com as famílias. Pais, mães, muita paciência, muito amor. É isso que vai fazer eles evoluírem. Na segunda reportagem da série especial, você vai conhecer um pai e uma mãe que possuem 2 filhos com o transtorno do espectro autista. Uma situação que levou a Domênica a criar um espaço totalmente voltado para o atendimento a crianças autistas. Não perca! Portanto, compromisso marcado. Amanhã, dentro do Band Cidade, você confere a segunda reportagem da série Senso do Autismo, um caminho para a inclusão. A história desta família que tem, então, 2 crianças com o transtorno do espectro autista e como essa situação levou, então, a Domênica a criar este espaço em que ela atende crianças que têm a mesma condição dos filhos dela, tá certo? Compromisso marcado. Amanhã, aqui no Band Cidade. Imagens na tela para você agora. Florianópolis, a capital de todos os catarinenses. Neste momento, 27 graus e a temperatura em destaque. As pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Claro, o movimento é bem mais intenso. No movimento pendular de quem deixa a ilha em direção à área continental e municípios da região metropolitana. Céu parcialmente nublado neste momento. Não chove na capital de Santa Catarina. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja o nosso conteúdo, QR Code na tela, escaneie com o seu celular e confira tudo no portal TVBV Online. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.